Vamos abrir, passagem muito conhecida, Marcos 16, 15 a seguir. A Santa Ceia, nós vamos servir depois que terminar toda a parte aqui, né? Os irmãos que já cearam serão dispensados e os que vão cear permaneçam, tá bom? E nós do altar vamos cear de novo, em nome de Jesus Cristo. E quem tiver em pecado vai, ou quer dizer, não, estou brincando, né? Deus abençoe. Então os irmãos fecham a cara para a gente e pensam que, né? 3 a 5. 3 a 5 a salinha, tá bom? E só as professoras escaladas, por favor. E eu quero uma conferência, que tem umas irmãs que é uma benção. Né? Vamos lá? Marcos 16, 15 a seguir. Diz-nos assim o texto muito conhecido da palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Repitam. E o texto segue: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Palavra de Deus, tome assento, Deus abençoe, o Senhor seja conosco. Mais uma vez, todos são bem-vindos à casa do Senhor. Nosso querido pastor Jean e família, pastora Franciele, Helene e Rebeca, sempre bem-vindos, já apresentamos aqui, e o nosso diácono João Martins, Deus abençoe muito, Deus cuide de vocês aqui de maneira muito especial. Para nós é uma alegria e uma honra ter vocês conosco nessa casa, viu? O que me honra e me alegra não é a face de cada um e nem os pés de cada um, mas é o que cada um faz para o reino do Senhor, porque o Senhor merece tudo de nós, e eu me alegro mesmo e honro o pastor Jean aqui, porque ele recebeu uma comissão e ele foi e está fazendo para a glória de Jesus. Tem defeito? Tem. Erra, ninguém é perfeito mesmo, mas isso não faz nós ficarmos pensando em errar, nós vivemos para acertar, mas é um trator fazendo a obra de Deus para a glória de Jesus, e que Deus continue usando, abençoando e fazendo a obra. Os irmãos concordam? E obrigado a todos os intercessores, contribuintes da obra do Senhor. Vamos lá. Nós estamos falando na workshop Missões, alguns temas, e a partir de hoje, o próximo tema, nós falamos de Jesus, né, o nosso missionário por excelência, o referencial, etc. E agora nós vamos falar eu, missionário. Qual que é o tema? Eu, missionário. Você tem convicção que você é um missionário? Porque tem missionários nas diversas formas da gente ver e enxergar, né? Tem os missionários que foram consagrados, levantados numa convenção e enviados para uma nação. Tem os pastores que foram enviados e são missionários nas nações, e aí vai. E tem os missionários que fazem missões urbanas, né? Trabalha na própria cidades e tal, também missionários. Aí tem um punhado de relação a isso. Mas nós vamos tratar aqui é eu salvo. Se eu sou salvo, eu sou missionário.
Se ainda não sou salvo, ainda não sou missionário. Mas se sou missionário é porque sou salvo. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu sou um ganhador de almas. Você pode dizer isso? Deus nos escolheu como ovelhas férteis. Pastor não produz ovelha. Pastor cuida de ovelha. Ovelha produz ovelha. É sim ou não? Ovelha, mas o pastor também é missionário e ele faz muita coisa. Mas a função dele é com a palavra e com a oração, com os propósitos e com a vida com Deus. Pedro deixa isso bem claro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Quando levanta os primeiros ajudantes, que depois vão pegar os nomes de diáconos. Então, mas não é o caso aqui. Nós vamos falar de eu missionário. Então, meus irmãos, escute aqui uma coisa. O Espírito que habita na sua vida é missionário. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, Ele é missionário. Nós falamos do primeiro missionário Jesus do ponto de vista da igreja cristã, mas o primeiro missionário existente na nossa história é o Deus Pai. Pois ele descia na virada do dia para falar com Adão e Eva no jardim. E ele estava fazendo a missão, inculcando, ensinando, tanto é que depois, mesmo expulso do jardim, sabem oferecer sacrifícios, têm a doutrina no coração, porque esse encontro com Deus não era um encontro, te amo, meu Dãozinho, eu te amo. Porque parece que tem umas pessoas que pregam por aí, que Deus é um Deus de criança. Bibliblibliu. Ah, não, vem. Não, irmão. O Paulo falou assim, eu não posso falar para vocês que vocês são espirituais, porque vocês ainda são meninos. Eu quero falar para vocês como espirituais, que têm caráter para ouvir e para viver o Evangelho. Então, nós temos que entender que nós crescemos. Você cresceu? Não sei a Rosielma, mas vocês cresceram? Então, meus irmãos, o Rubim, né? Então vai. Meus irmãos, o primeiro missionário foi Deus, do ponto de vista da nossa existência. E aí vem muitas missões dos profetas, aqueles que foram enviados a nações para profetizar e etc. O Jonas que desvia, mas depois vai e cumpre o ministério, embora o coração dele não mude, mas ele obedece. E lá revela para nós uma coisa tremenda, o poder daquilo que Deus revela para ser feito. Não é o poder do missionário, é o poder da revelação. Jonas vai lá e prega juízo. E o Jonas obedeceu. E ele obedeceu muito bem, porque ele estava revoltado, não queria a salvação daqueles, então pregou com mais raiva ainda. Vai tudo para o inferno. O juízo está aí. Seus déspotas, matadores de gente, torturadores. O povo tremeu na base e se converteu. Um missionário desviado converteu uma cidade. Diga isso. Porque pregou o que Deus mandou. Sim ou não? Aí o camarada vai revoltar no final, ficar bravo e brigar com Deus ainda, porque ele salvou a cidade. Sabia que o Senhor ia ter misericórdia deles. E aí é a coisa errada. Tem gente que prega por ódio. Por ódio é pecado. Mas a verdade, ela tem que ser anunciada. E anunciada com amor. E o amor é a característica de cada um. João Batista pregava no deserto raça de víboras. Mas eu não consigo olhar para ele e ver que ele não tinha amor. Então nós temos um conceito ocidental de que amor é maciota. Não, amor são atitudes. Não se conhece amor por palavras. E João, o discípulo do amor, fala isso bem claro. Não ame por palavras, mas por obras. É a questão. Eu tenho um irmão que ele é mais seco do que o deserto de Saara.
Vem cá, João, por favor. Por gentileza, aniversariante, tá chique. Tu fica sério, eu vou te abraçar, tu não me abraça, tá bem? 6 meses que eu não vejo meu irmão, aí eu venho para ele, meu irmão, desce os braços. Abraça, meu irmão. Pega aqui, meu irmão, pega aqui, abraça. Eu tenho que fazer isso com ele. Mas se doecer, ele vai para a beira da cama e não sai de lá. Enquanto você não estiver bom. Então a gente tem que respeitar as limitações, a característica de cada um. Mas amor a gente não conhece no abraço, porque tem gente abraçando que é mais falso que o Judas com Jesus. Embora tenhamos que abraçar, mas a gente não conhece pelo abraço, a gente conhece pelas obras. Quem ama as almas perdidas aqui? Se ama, a gente vai querer livrar do abismo. Se ama, a gente vai querer. Judas 22 e 23 fala algo tremendo, que alguns são arrebatados do fogo. Então tem gente indo para o fogo. Tem gente que nunca mais poderá escapar da dor, da angústia, do sofrimento eterno. A Bíblia é clara, embora os pregadores, hereges, digam que nem inferno exista. A Bíblia é clara, o fogo é eterno, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. E o contexto é, se o teu olho te escandaliza, arranca e joga fora, porque é melhor você entrar no céu faltando um olho, do que com os dois ir para o inferno. Então é sério a questão da pregação do Evangelho, e é urgente. Então se faz necessário conhecermos o nosso papel nessa grande comissão. A carta magna das missões está em Mateus 28, 20 a seguir. Quando é algo parecido com o texto que lemos, e Deus ordena que nós nos levantemos e que todos possam ir até aos confins da terra, todas as nações. Ali tem os 4 todos da missão. Ide por todo o mundo, pregai toda a palavra que eu vos tenho falado. Que mais? Todas as nações, não, todo mundo, toda a palavra, batizando todos, então a toda a criatura, e estarei convosco todos os dias. Deus está conosco todos os dias quando nós fazemos tudo o que Ele mandou. E aí vai. Quando nós entendemos a grande comissão e entendemos a grande condenação, nós levantamos um grande evangelismo. Entenderam? Não entenderam. Se nós entendermos o que Deus pede de nós, aliás, o que Ele ordena a nós, nós nos encheríamos de temor e tremor, em fazer, em atender logo a chamada de Deus. Deus está vendo, e nós já fizemos aqui as estatísticas, mais de 150 mil pessoas morrendo por dia sem Jesus. Deus está vendo isso. Deus não se agrada disso. Deus não é aquele que, está vendo, foi para o inferno miserável. Não. Deus não se agrada com a morte do ímpio. Ele se agrada com a morte dos santos. Porque quando o santo morre, ele já foi conservado em vida e preservado em vida eterna. Mas os que morrem sem Deus, condenação eterna. Então ele não se agrada disso. É necessário, meus irmãos, uma consciência espiritual completa sobre o nosso dever, o dever de cada um. Pastor, eu não sei falar, você é uma missionária. Eu não sei me aproximar, você é um missionário. Sabe o que é, irmãos? Nós temos limitações, sim. Nós temos bloqueios, sim. Nós temos traumas, sim. Nós temos isso, tem um punhado de coisa. Só que quando você de fato decide fazer, você vence cada uma dessas coisas. Eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. Ah, mas eu não gosto de obedecer. Você vai obedecer.
Não, eu preciso de emprego, nossa entrevista eu passo mal, mas eu quero aquele emprego. Vai encarar a entrevista. Sim ou não? A gente só não vence aquilo que não decidiu fazer. Se você decidir, você vai vencer. E uma das coisas na psicologia é que trauma tem que ser encarado. Você tem que enfrentar seus traumas. O dia que nós tivemos o acidente naquela caminhonete, nós 5 estávamos lá, exceção do Mateus só, e capotou 4 vezes, destruiu a caminhonete, e nós notamos Deus dentro da caminhonete, como se tivesse uma proteção forte, nada aconteceu dentro, fora destruiu tudo, dentro guardou tudo. Só que ficou o trauma do acidente. E aí, nós vamos voltar para casa? Não, nós vamos passar uma semana pelo menos, onde nós íamos de férias, e vamos descansar para glorificar Jesus e envergonhar Satanás. Nós fomos, ali eu loquei um carro, e, meu irmão, para dirigir esse carro, para mim não tinha nada, tudo bem. A hora que eu ia, chegando, o outro chegava na esquina, eu pensava que ele ia bater. Fica lá, você não tem domínio. Mas eu encarei e fui dirigindo. Foi bênção do céu. Daí 2 dias já não existia mais o trauma. Porque eu encarei o trauma. Desafio a gente tem que encarar, enfrentar. A fuga não é a resposta. Fugir é a pior coisa que você faz na sua vida. Você vai trazer fracassos para a sua vida. Então, nós temos que entender a grande comissão e nos levantar para atender. Entender e nos levantar para atender, para fazer. Fazer missão não é uma escolha. Fazer missão é dever de todo cristão. Ide é para todos. Fazer missão é uma tarefa que o próprio Deus concedeu à sua igreja. Concedeu e confiou. Meu Deus, essa palavra aí, confiou, é o que arde o meu coração. Não arde o meu coração para dar glória, não sei o quê. Arde o meu coração porque Ele confiou que eu vou fazer. Olha, eu estou precisando resolver um problema nessa caixa de som, ninguém resolve. Mas eu confio que o Edson Favaron MacGyver, ele resolve. Edson, por favor. Entende ou não? Eu estou precisando de um funcionário que faça a diferença na minha empresa. Só que tem que ser o cara, a pessoa certa. Aí, de repente, Deus fala, o patrão fala o seu nome e diz, em você eu confio. Deus confiou em nós a missão. Embora haja controvérsia sobre os anjos queriam fazer, os outros... Não interessa se a pessoa, biblicamente, teologicamente, fala um punhado de coisas. Interessa que ele comissionou a igreja. E isso ninguém pode combater. Então, ele confiou que você ganharia a sua própria vida. E isso é do ponto de vista das decisões, porque ele já salvou a todos. Mas nós temos que crer e ser batizado. Crer e fazer parte definitiva e verdadeira. Então, salvou-se a si mesmo, aceitando Jesus, a salvação que vem dele, entendeu? E salvar os seus, os que estão na sua casa, é dever. Por favor, leve a sério, por favor, sem brincadeira, pelo menos na hora da palavra. E levar a sério, porque os da sua casa dependem de você, missionário. Eles não dependem na sua casa de ouvir a sua palavra, que você é um enjoado quando fala a palavra na sua casa, cobrando dos seus. Por isso que na casa você não fala, você vive o evangelho. O segredo, a grande pregação da casa é o testemunho. É o testemunho. Por isso que a mulher sem palavras ganha o marido para Cristo. É o testemunho. Sem palavras, o texto é claro, 1 de Pedro 3:1. Sem palavras, com o seu testemunho, ganha o seu marido para Cristo. Então,
temos que ganhar os da nossa casa, temos que ganhar os vizinhos, que eu chamo aqui de familiares. Eu tenho que ganhar a sogra, o sogro, eu tenho que ganhar o tio, a tia, o primo, a prima, a mãe, o pai, que já não moro, eu não moro com eles. É dever, é dever. E o Senhor te levantou neste primeiro ciclo aí, nessa primeira sociedade sua, para você resplandecer no meio dela. Você brilhar no meio dela. E ela não pode ser ignorada e nem deixada de lado. Tem um aniversário recheado de cachaça. Passa lá. Olha, eu vim aqui, vocês me conhecem e tal, mas eu vim dar um abraço, está aqui um presente, eu te amo, Deus abençoe vocês. Não é isolar, é dar testemunho. Lembrem-se que Jesus comia com os pecadores. E ele era condenado pelos judeus por causa disso. Se fosse profeta, não faria. Se não fosse profeta, é que não faria. Ele era profeta para a salvação. Então, essa sociedade primeira, eu tenho que ganhar ela. E eu tenho responsabilidade com as demais sociedades e nações. Ide por todo o mundo. Ide a todas as... E Jesus tinha uma missão quadridimensional. Ai, deve pegar férias de novo. Culpa de você aqui não. Ele ia para as cidades, para as aldeias, para os covos, para os campos. Eram 4 direções. Quando Jesus se levanta para ser missionário, ele se levanta dizendo: observe bem, porque eu quero que vocês façam dessa forma. Observem bem, porque eu quero que vocês façam da forma que eu vou fazer. Pois ele é o nosso referencial. É nosso dever anunciar ao mundo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só o evangelho dele, essa é a primeira obrigação, mas anunciar a pessoa dele. Porque muitas vezes o evangelista anuncia um Jesus mau. E se Jesus está dizendo, ficarão de fora os bêbados, os efeminados, ficarão de fora os prostitutos, adúlteros, ficarão de fora os que provocam as dissensões, facções, obras da carne, etc. Quando Jesus está falando isso, não é porque ele é mau. Não é? Olha aqui, você vai para o inferno. Não, Jesus está falando isso porque ele é bom e não quer que nós façamos tais coisas para a condenação chegar. Então, o mensageiro tem que entender que todo juízo de Deus, primeiro, é com intenção de arrependimento, de mudança. É por isso que Deus trabalha conosco com sofrimento. Às vezes a pessoa resiste ao evangelho e ele permite uma coisa terrível na vida da pessoa. Mas Deus é mau, aí mandou o câncer, mandou não sei o quê. Só que daqui um pouco a pessoa é salva. Ela reconcilia. Ela tem um encontro com Deus e para ela valeu tudo que ela passou, porque agora ela conhece Deus. Lá cá em Brechai. Deus não anda e não ama com o nosso amor. Não, nós é que temos que andar e amar com o amor dele. A forma dele falar, a forma dele agir, a forma dele operar. Vocês concordam ou não? Então é necessário entender isto, estas coisas básicas, simples. E nós vamos discorrer aqui algumas coisas. Por exemplo, formas de fazer missão. Eu enumerei algumas. Primeiro, que eu coloquei, e penso que realmente isso aqui tem que ser a primeira coisa. Formas de fazer missões, com o testemunho de vida. Tem muita gente sem testemunho, ganha almas e depois que revela quem ele era, perde as almas todas e elas não acreditam mais nos outros. A igreja fulano de tal está ganhando muita gente. Que jeito? É com a doutrina bíblica? Lá prega a doutrina bíblica.
Doutrina bíblica é a coisa mais doce e mais gostosa que alguém pode ouvir, meus queridos. Fizeram tanta coisa com relação à doutrina, parece que doutrina é jugo de homens. Didaquê no grego quer dizer conjunto de normas. E no nosso caso, conjunto de normas bíblicas. Então, a doutrina é coisa saudável, gostosa de se ouvir, doce. Se a igreja não anuncia a doutrina de Cristo que nos ensina a conversão, o arrependimento, o abandono do pecado, essa igreja vai juntar muita gente, vai acontecer o dia que a pessoa entristecer, angustiar e não sei o que, revoltar, descobrir coisas, não sei o que, vai sair e pensar que todas as igrejas são iguais. Eu já ouvi muito, e para a glória de Jesus que eu digo isso, o homem não precisa de exaltação nenhuma. A minha maior exaltação vai ser morar com Jesus. Incomparável e maravilhosa. E só saberei que foi isso quando estiver lá. Deixa eu te falar, irmãos, sem exaltação nenhuma. Pessoas que vêm para cá falam, eu pensava que não existia igreja mais como essa. Muitos que estão aqui falaram isso. Então, por quê? Porque nós pregamos a palavra. É claro que tem outras igrejas que fazem isso. Tem outras igrejas que fazem, mas é porque já achou a nossa. E pregar a palavra é dever. Eu aprendi na minha sala de pós-graduação de Ciências da Religião que o maior herege é aquele que sabe a verdade e omite. Verdade não é para ser guardada, é para ser anunciada. Agora anuncie com o desejo de ver o outro salvo, transformado, mudado. Primeira coisa, então, para fazer missões, as formas, é com testemunho, para não escandalizar ninguém. Se alguém não concorda com você e briga com você, porque você falou algumas verdades, você vai continuar amando, etc., ela vai talvez se afastar de você, mas vai passar um tempo e vai te procurar de novo. Porque ela vai lembrar que você foi a única pessoa que falou a verdade que ela precisava ouvir. Então é uma coisa que você tem que entender. E nunca brigue com verdades, meus irmãos. A verdade liberta. Só que a verdade, não por sua culpa, também gera possessão. Mas na Bíblia não está escrito, mas nós temos visto isso. Tem gente que quando ouve a verdade fica possesso, briga, xinga, briga. Não tem uns maridos? Mas você também mente. Aí o capeta pega. E é verdade, a pessoa mente. Então cuidado do que você está fazendo com a verdade que ouve. Verdade liberta quando a gente abre o coração, crê nela e recebe ela. Verdade provoca ódio também. Pastor, o senhor, pelo amor... O Estevão estava pregando a verdade, eles odiaram ele de rilhar os dentes, mesmo vendo nele o rosto de um anjo. É isso que me encabula. Ou seja, ele sabia que era coisa de Deus, mas só que estava falando verdades que eles não queriam ouvir. Pegaram em pedras, mataram Estevão. Verdade gera ódio. Só que o coração de Estevão não tinha ódio. Perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Nós temos que equilibrar essas coisas e entendê-las. Porque com o testemunho, baseado na teologia, na palavra de Deus, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do meu Espírito, ou o poder do Espírito, o Espírito, e ser-me-eis testemunhas. Marturel no grego, alguém que testemunha de tal maneira que em qualquer situação não nega Jesus, até no caso de morte. É ali que vem a palavra de mártires, que eles são mortos porque não negam. Então nós somos testemunha, e não é uma testemunha de falar, não, é uma testemunha de viver. É isso que Jesus quer de nós, quer ser visto por aqueles que estão perdidos através da nossa vida.
Só que nossas atitudes, às vezes, são muito mais atitudes de alguém que ainda não conhece Jesus. Porque nós queremos que Deus vingue as nossas vinganças. Trate com aqueles que não nos respeitaram. Só que Pedro manda sofrer o dano. Paulo manda sofrer o dano. Para que Cristo seja glorificado. O Evangelho não levanta pessoas para brigar e se exaltar e dizer que ele é o cara. O Evangelho levanta pessoas que têm até a capacidade de morrer para a salvação dos outros. Não gostou dessa parte, né? É muito difícil. O Evangelho levanta pessoas que têm até a capacidade de morrer para que o outro seja salvo. Foi isso que os discípulos fizeram. Morreram para que o Evangelho chegasse até a nós. Nós estamos aqui, primeiro, por causa de Jesus, graças a Ele, incomparável, mas também por causa daqueles que verteram o seu sangue e não negaram a fé. Eu sou a semente do sangue dos irmãos. Eles iam morrendo, de Cristo falando. É por isso que estamos aqui. Agora a pergunta que eu faço, e abra bem o seu entendimento: ainda tem sementes? Nós precisamos voltar ao primeiro amor, e esse amor não é nosso, é o amor que vem dele para nós. E ele, Jesus, é o primeiro amor. Primeiro é o testemunho: sereis minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, que eu sou vivo, que eu sou real, que eu mudo, que eu transformo, que eu liberto, que eu curo, que eu faço nova criatura. Segundo, formas de fazer missões: com a ajuda em tudo e para todos na igreja que faz parte. Isso é missão. Qual departamento está precisando de ajuda? Conta comigo. Aqui nós temos uns queridos que é pau para toda a obra. Quem lembra dessa expressão? Ó, nós estamos precisando fazer tal coisa. Eles estão lá. Ó, nós precisamos fazer. Está lá. Aí tem uns que é exclusivista, só faz a parte que lhe cabe. Não, minha parte não é essa. Mas tem aqueles que são prontos para fazer. Não, como que é? Me ensina, eu faço. Esses são missionários. Voluntários, prontos, disponíveis e alegres fazendo. E a questão que eu coloquei aqui, com ajuda em tudo e para todos, na igreja que faz parte, é porque nós somos membros uns dos outros e ajudamos uns aos outros. E a igreja que tem essa maneira de agir, é uma igreja que vai ter uma estrutura inquebrável. Porque nós estamos unidos. Ó, o Valnei teve um acidente, todo mundo orando por ele. Ó, o pastor Francisco pegou o diploma de psicologia, todo mundo alegre com ele. Ninguém tem inveja. Ninguém diz que bom que ele teve acidente, porque mereceu. Isso é coisa de satanista. Irmão Giovanni está ali cada vez melhor. Apresentamos o irmão Giovanni, a igreja comemorou, está cada vez melhor. Tudo para todos, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, somos a família. Pode chamar atenção, pastor, pode falar, pastor. Estou aqui para ouvir, meu pastor. Eu te amo, meu pastor. Cobra mesmo, vai, me mata, pastor. Me manda, me pisa no pescoço, joga fora, faz o que o senhor quiser, mas me melhora. É a pessoa que não tem maldade. E essas pessoas você fica com medo. Vai, meu Deus, se eu falar um trem errado aqui, misericórdia. Aí você vai orar mais ainda para saber o que falar. Sejamos um povo unido. Isso é forma de fazer missão, porque quanto mais a igreja estiver empenhado um em ajudar o outro, aleluia,
mais almas são alcançadas, mais vidas virão para o meio de nós. E as que não virão poderão ir para outros lugares, não há problema, desde que sejam lugares sérios. Nós nunca tivemos essa dificuldade. Por isso que uma das ordens minhas aqui é não faça proselitismo. Se a pessoa já tem outra igreja, não convida. Ela já tem um pastor, já tem uma igreja. Nós temos que ganhar os que não têm pastores. Os que estão afastados, os que ainda não conhecem ao Senhor. Amém? Então, terceiro, servindo através de lideranças e vice-lideranças de departamentos. As pessoas que assumem departamentos, líder de senhoras, líder de varões, líder de mocidade, líder de adolescentes, líder de crianças, líder da missão, líder da EBD, líder de terceira idade, líder do departamento de transporte, líder da manutenção do prédio, líder da tarde de adoração, co-pastores, secretários, tesoureiros, e vai uma relação, novos convertidos, e vai, é muita gente. Estes são missionários, porque aceitaram fazer algo para Deus de uma maneira mais dirigida. E eles devem fazer no intuito de ganhar almas. Por isso que uma das coisas que nós falamos nas reuniões nos inícios dos anos, desses anos, quando para os departamentos que estão assumindo os departamentos, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar os seus liderados. Depois você vai fazer outra coisa. Primeiro é conquistar. E isso é fato. Outra coisa, quarto, através da intercessão constante. Fundamental interceder. Fundamental. Só que a intercessão de uma pessoa, de uma igreja que não tem testemunho de vida, que não ajuda tudo e todos, que não serve através de aceitar cargos e lideranças e departamentos, essa intercessão vai ajudar em quê? Olha que a intercessão é uma das coisas mais fundamentais. Só que para uma igreja dividida com problema que não resolve, a igreja de Corinto, entende? Mas é importantíssimo e graças a Deus nós temos intercessores aqui com dons até. Formas de fazer missões através da oferta, nós já falamos várias vezes sobre isso. A pessoa que oferta em missões, ela é uma semente diferenciada. E através de dízimos e ofertas, porque a igreja, ela tem o sustento através disso. É claro que é Deus acima de tudo. Através do trabalho para angariar fundos. Por exemplo, nós vamos construir um prédio, um templo. Toda a igreja trabalha. Irmãos, eu conheço a irmã, a missionária Antonieta Rosa, e ela prega por muitas nações, tem o Ministério da Libertação, etc. E lá na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, eu fui lá, os irmãos lá queriam fazer uma igreja, ninguém topava, ninguém não sei o quê, ela levantou e disse, eu faço, se vocês me der. Aí, ninguém faz, pega aí, mas não acreditaram nela não. Ela e as mulheres fizeram uma igreja linda chamada Porta das Ovelhas. Eu preguei lá na Porta das Ovelhas. O Selene estava lá, Ana Carolina e Sarinha eram pequenas. E ela, com a unidade das irmãs, com o trabalho das irmãs. Então, quando a gente tem um prédio para fazer, se todos nos unirmos, escute bem, primeiro não é ter o recurso financeiro, primeiro é ter gente que se una para fazer. Todas as demais coisas vão aparecendo e acontecendo. É por isso que nós estamos fazendo, é por isso que nós estamos aqui. O aluguel aqui é R$9.000. Pergunta para o tesoureiro Nilson, que eu tenho muita gratidão por todo o serviço prestado, é um filhão. Se algum dia nós atrasamos qualquer pagamento da igreja, graças a Deus paga antes. Pagamos antes.
Não falta, e Deus tem abençoado e prosperado a igreja. Por quê? Porque nós, a maioria de nós, somos dizimistas e ofertantes fiéis. E o Senhor tem levantado pessoas nos Estados Unidos, tem levantado pessoas em outros lugares, São Paulo, e também oferta e dizimo aqui. E a obra vai muito mais além, eu tenho certeza. Então, através do trabalho de angariar fundos, nós estamos lançando aqui, vai ficar pronto os carnês direitinho, e nós vamos lançar, todos nós vamos nos unir, nós vamos dobrar as vendas em nome de Jesus, para que nós tenhamos recursos para concluir as obras lá. E isso, irmãos, talvez aqui no céu, aqui na terra, ninguém vai saber o tanto que você trabalhou para isso. Mas o dia que você chegar no céu, está tudo registrado no livro das obras. Tudo. Tim, tim, por... vocês sabem. Outro, através do ir e não voltar. Esse não voltar. Você tem que amar tanto que a possibilidade de voltar não exista mais. Eliseu vai lá, mata os boi, queima os carros, acaba com tudo e vem. A gente canta, né? O povo hoje está fazendo isso. É o roqueiro que faz isso, irmão. Que um pouco está baixando lá embaixo, rodando a cabeça também. Aí, esqueci até que o que eu ia falar. Não voltar. E mais o que? Os bois, e queima, e pronto, acabou. Passar de ida. Não, é o seguinte, muda a fita. Você tem que decidir de tal maneira que não exista possibilidade alguma de você voltar. Não exista meio algum, se você tiver o interesse, acabou, não tem como. Quando o Senhor nos trouxe para Anápolis, obviamente eu amava minha terra natal, Goiatuba, e amo, só que eu não tenho o desejo de voltar para lá. Porque o meu desejo é ser dirigido por Deus. Eu tenho um desejo imenso de ser enviado para alguma missão. O meu sonho era ser missionário fazendo missões. Entendeu? Eu não queria enviar missionários, eu queria ir. Mas Deus está dirigindo assim. E talvez porque, assim sendo, a chama das missões ficam cada vez mais ardendo no meu coração e eu possa transmitir aos irmãos as verdades. Se você decidir ir, não pense em voltar. Diga isso. Se eu... Amém? Então não vá, se não decidiu. Não faça teste com missões. Agora eu estou falando de missões de ir. Não faça teste. Tome decisões. E não volte atrás nelas. É importantíssimo. Então, através do ir e não voltar. E ir aqui é um mandamento para todos nós, é universal. É para todos nós e para todas as pessoas. E é um dever. Nós estamos falando aqui, em alguns minutos, já morreram várias pessoas de suicídio. Porque cada minuto 2 pessoas morrem de suicídio. Eu não sei como que a gente poderia sentir isso. Sentir isso. Porque eu acho que a coisa mais espantosa e absurda e terrível é alguém chegar no inferno. Pelo amor de Deus. Você nunca, em nome de Jesus. Aquele que foi lançado, meu desejo é que ninguém fosse, claro. Aquele que foi lançado quando ele estava no trajeto para chegar ao lago, para chegar ao lugar do fogo. O lago vai ser depois, ao lugar do fogo. O que passou na cabeça, porque na eternidade
é muita coisa, zilhões de coisas em fração de segundo. A história da vida, a história das oportunidades, a história dos pecados, a história da sujeira, a história de tudo, e saber que está ali não tem mais saída. Pelo amor de Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é muito maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Ele não fez o inferno para essas pessoas, ele fez para Satanás e seus demônios, mas os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados lá, Apocalipse 20, de 11 a 15. Então é hora de anunciar para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, para quem for, é hora de anunciar. Pastor, mas se mesmo assim eles forem, mas você terá uma consciência de que tentou resgatar aquela vida. E é por amor, viu? E por último, fechando o pacote das formas de fazer missões, só aquelas que eu entendi ser necessário enumerar aqui, João 17, 21, diz assim, a palavra de Deus, depois coloquem também no multimídia, para que todos sejam um, Jesus falando, na oração sacerdotal, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O diabo conhece esse versículo, e ele trabalha contra esse versículo. A unidade, esse é o segredo último, através da unidade no Espírito, se faz missões. Pai, que eles sejam um como eu, tu somos um, para que o mundo saiba, para que o mundo veja, para que o mundo conheça o Salvador. Então, se nós estamos no altar, mas não temos unidade, somos opositores do Evangelho, somos opositores da missão, somos pessoas que estamos prejudicando e ferindo o coração de Jesus, porque na nossa unidade mais almas serão salvas. Nós na igreja, se não tivermos a unidade, estamos sendo opositores da obra. Meu pastor falou para nós irmos não faltar culto, eu também não vou faltar não, porque se o meu pastor falou, é porque eu é que vou ser beneficiado e abençoado. Porque ao pastor é dada uma obrigação, entre outras, terrível, de cuidar das almas e prestar contas delas, naquele dia do acerto. Né, irmã Marlene, pastora Marlene, que fez tanta missão e que tenho honra de tê-la aqui conosco, viu, minha filha? Deus abençoe muito. Nós estamos trabalhando ou não para a unidade e para que então a missão seja feita. Quantas vezes tomamos atitudes que prejudicam o irmão de frequentar a igreja? Então é necessário uma unidade, senão eu estou atrapalhando Jesus, ferindo o coração de Jesus. Por quê? Porque na nossa unidade mais vidas já poderiam estar aqui. E mais vidas são menos condenações. Você sente algum temor nessa hora? Pois eu sinto. Para que todos, como tu, olha a medida, a forma, a maneira que tem que ser. Como tu, ó Pai, o és em mim. É por isso que Paulo vai doutrinar a carta aos Filipenses, também nas demais cartas, Efésios e tal, ele vai falar dessa igreja. Mas aos Filipenses ele diz assim: vivei de modo digno do Evangelho. Habite em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo. Ele vai falar de humildade e contexto, mas a gente entende o geral. Nós temos que pensar a mesma coisa.
decidir a mesma coisa, levantar para a mesma coisa. Aqui nós somos um povo só, um corpo só. Cataria. Saímos daqui e cumprimos os nossos papéis nas sociedades que fazemos parte. E voltamos para as nossas casas, para a manutenção da família, para tudo que se deve como família. Mas como povo de Deus, nós estamos acesos e ligados em todo o tempo. Se houve uma convocação, eu compareço. Estamos ligados. Quando chegamos para o culto, sabemos que o culto é para adorar o Senhor. Estamos juntos, unidos para adorar. Quando o Senhor está falando através do pregador, da pregadora, juntos e unidos para ouvir tudo. Ninguém atrapalha ninguém, ninguém mexe com a internet, ninguém olha para a direita, ninguém disfarça para ir no banheiro. Ninguém fica cutucando e brincando na hora, porque sabe que palavra é coisa séria e é Deus que está usando alguém para falar conosco. Unidade. E aí nós vamos fazer um trabalho tal, todo mundo junto. Olha, pastor, e a preocupação de cada um. Olha, pastor, eu não podia, o senhor não vai me ver aí, mas é por causa disso e disso. Porque tem uma preocupação com a reputação diante de Deus e do pastor. E isso vale para qualquer igreja, qualquer pessoa que está ouvindo. Você tem o seu pastor e você deve a ele respeito e você deve a ele submissão no Senhor. Obediência. Porque se não houver isso, aos Hebreus 13, 7 e 17 vai falar do pastor fazer isso com tristeza, com dor, com angústia. E um pastor com tristeza não é produtivo, irmãos. Um pastor alegre é uma bomba de glória na terra. Mas um pastor triste, ele vai sendo desmotivado. Não está valendo, está tendo problema. Senhor, me leva para outro lugar. Porque o pastor, ele quer se sentir útil. E ele sabe da chamada. Eu gostaria muito mais de dar uvas para quem nunca experimentou, do que dar uvas para quem tem uma videira. Nós temos uma videira, irmãos. Então, essa unidade é muito importante. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, 13:7. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós temos que ter a unidade de ouvir a palavra, de amar a palavra, de colocá-la em prática, de nos levantar nela e de ser absolutamente dela. O que é que te domina, meu irmão? A palavra de Deus me domina. Davi disse no Salmo 119:11, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Por que, Davi? Tu quer ser um teólogo? Tu quer ser o cara, o mestre, doutor? Não. É para não pecar contra o Senhor. Guardar. A igreja guarda a palavra para viver de maneira agradável ao Senhor. Por isso a unidade é muito importante para as missões. Muito importante, é essencial para as missões. E se nós nos levantarmos unidos, irmãos, todas as nações ouvirão o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, se cada um de nós cumprirmos o nosso papel, tem gente que não vai, mas vai ofertar, tem gente que não vai, mas vai orar, tem gente que não vai, mas vai estar cada vez mandando mensagem, trabalhando isso, trabalhando aquilo. Se nós levantarmos-nos unidos, conforme foi dito aqui, meus irmãos, as nações todas, até as nações da janela 10 por 40, vão ouvir o Evangelho.
Você não dá glória porque você não está se sentindo missionário, mas quem se sente missionário, legítimo, dá glória. Porque eu falei de todas as nações, então estou falando de muitas vidas sendo libertas do pecado e livradas do inferno. Então, mas aí vem a outra, enquanto nós não fizermos isto, isto não sucede, vidas estão. É muito grande a responsabilidade. E a minha responsabilidade como pastor é falar estas verdades para nós nos levantarmos e nos unirmos. Não é unir para tirar isso, tirar aquilo, fazer aquilo, rebeldia, não sei o quê. Não existe isso. Senão nós somos os piores falsos que existem. É levantar para contribuir com o reino na terra. E o reino na terra são nas diversas denominações que o Senhor é rei delas. Unidade na diversidade. Somos diferentes, mas podemos fazer tudo isso que eu falei aqui juntos? É isso que Jesus quer. E aí nós vamos chorar mais uns pelos outros. E Deus vai encher mais uns e outros. Vai curar mais uns e outros. E não queira servir a Deus para ser levantado e reconhecido em cargos, em consagrações. Não faça isso. Você vai se matar. Queira fazer. Queira fazer. É o céu que reconhece a hora, o momento, a pessoa. Amém? Então tá, o objetivo de missões. Missões é a ação da igreja no sentido de cumprir a sua tarefa, que é evangelização, implantação de novas igrejas, serviços sociais, educativos e culturais, no propósito sempre, em tudo isso, de ganhar almas. Nós somos a igreja que altera a própria cultura local. Nós somos chamados para mergulhar na cultura dos outros e arrancá-los de lá e trazer para a cultura bíblica. Por isso nós fazemos parte da sociedade, nós não nos excluímos dela, nós não somos monges, que escolhem um mosteiro no meio do mato para isolar porque tem pecado, não, nós somos como Jesus, nós vamos para o meio dos pecadores, nós infiltramos nas empresas, nós infiltramos nos negócios, nós infiltramos nas sociedades diversas, porque queremos levar o Salvador, o Libertador. Nós não queremos levar a placa da nossa igreja, não é esse o propósito, mas nós queremos levar o Salvador da igreja. E em cada lugar nós damos testemunhos para isso. Fazemos a parte que nos cabe nisso. Deus nos chamou para ir a todas as criaturas. Paulo, um homem, deixou Deus fazer isso. E ele evangelizou o mundo da sua época. Quantos? Quantas pessoas? Um. Aí ele arrumou um companheiro, depois não deu certo, arrumou outro companheiro, depois ficou sozinho, depois teve o Lucas, depois... Mas ele era o decidido. Eu sei em quem tenho crido. Galabria sondai. Que o Senhor levante missionários. Que o Senhor cure a sua igreja, que o Senhor cure as nossas vidas, que o Senhor nos levante. As almas estão clamando, chorando, precisando. Se o Senhor permitisse ouvirmos o clamor do inferno, os porquês do inferno. Pode dar até uma mensagem nisso, né? Porque eu neguei Jesus? Por que é que eu não aceitei a pregação?
Por que que eu não ouvi minha mãe? Por que é que eu não reconciliei naquele dia? Foi me dada a oportunidade. O pastor falou comigo, o pregador falou comigo claramente. Você está tendo a última oportunidade. Eu tenho as minhas lembranças. No segundo templo, na fábrica de biscoitos Kátia, uma mensagem à noite sobre condenação e juízo. E tinha uma família lá atrás. E Deus estava falando com aquela família. E houve a oportunidade, que poderia ser a última. Aquele homem saiu com a família e não aceitou. Embora quebrantado, não aceitou. E ele veio andando para a casa dele, e alguns passos da casa dele parou alguém e matou ele com vários tiros. Onde ele está? Eu tenho lembranças de um jovem que estava conosco. E aí foi se afastando, se afastou, morreu com 16 tiros. Eu tenho lembranças. Sabe o que é ruim? Muitos de nós trabalhamos uns contra os outros. E as almas. Mas eu tenho lembranças. Um dia um jovem aqui reconciliou com o Senhor, conversou comigo, se fez pronto. Morreu de moto, mas foi para o céu. Vamos melhorar as nossas lembranças. É necessário nos levantar. As almas não esperam. As vidas estão indo para o inferno. Nós temos o escape. Nós temos o maior tesouro para dar àqueles miseráveis, que às vezes moram em palácios, que têm ouros, tesouros, mas são miseráveis porque não têm um tesouro chamado Jesus Cristo e a sua salvação. É hora de vender o campo, é hora de vender tudo que temos e comprar o campo por causa do tesouro. Arabaloi chamai adácia. Você está salvo, você se sente salvo. O Espírito testifica com o Espírito Santo que você é filho de Deus. Dalaim barashamai. Você tem Jesus Cristo. A obra do Senhor é realidade no seu coração e na sua vida. Fique sobre os pés. Kataim barito masamarim. Tetuhara bari utasama. Podemos continuar falando? O que oraríamos nesta manhã ao ouvir a mensagem desta manhã? Primeiro, eu sinto vergonha de Deus porque eu poderia fazer mais. Eu tenho andado, eu digo de maneira generalizada para nos levar à reflexão. Eu tenho andado preocupado muito mais com os meus negócios, muito mais com os meus estudos, muito mais com a minha família, muito mais com as despesas, com as dívidas, com o meu futuro, que é incerto, do que preocupado em viver uma vida para agradar a Deus e ganhar vidas. E a resposta às vezes é justamente por isso. Porque no dia que a igreja, escute isso, aleluia. Deus me dá a visão antes de falar aqui, mas no dia que a igreja se levantar dentro desse propósito, Deus vai revolucionar histórias, vai mudar vidas. Eu vi vários ternos brancos,
jalecos brancos. Deus vai levantar profissionais na área da saúde. Porque tem gente lá, no último suspiro. E aquele missionário, enfermeiro, missionária, enfermeira, missionário, doutor, missionária, doutora, assistente, vai falar assim: ainda tem algo maravilhoso que você pode fazer e mudar a sua história. Não, mas eu estou morrendo. Não, mas você pode mudar a sua história. Como assim? Existe um Salvador. Ela Kimba. E se você o aceitar, você vai morar com ele num lugar tão maravilhoso que não terá saudade deste. Tadav Samai. Poxa, um médico falando isso para mim, uma enfermeira, eu quero esse Jesus. O que oraríamos ao Senhor nesta manhã? Quem sabe pedindo perdão pelas nossas omissões. Por não fazer, por atrapalhar, por não ajudar. Casais que poderiam estar unidos e não estão. Cada um com seu pensamento. Filhos que poderiam amar porque os pais são cristãos, mas estão odiando porque querem outro mundo. É hora de cura. Curva a sua cabeça por um instante, antes de orarmos. Reflita. O que oraríamos ao Senhor nesta manhã? Tarakim Baru Hanamas. Kera Mahalim Hadar Hishama. Aru Rechar. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, omissões. Quebra, Senhor, todo jugo de atrapalho. Confirma os céus abertos. Uma glória venha dos céus sobre a igreja, Senhor. Uma glória que nos levanta, que nos torna decididos, que nos torna prontos. E assim o Senhor tem a liberdade de nos abençoar. Venha, Senhor, e batiza com o Espírito Santo. Venha, Senhor, e restaura e renova os que estavam abatidos. Venha, Senhor, e convença de pedir perdão, de abraçar e se perdoar. Convença de fazerem aquilo que é necessário, a confissão, a decisão, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, nos ajude a nos levantar. Tanamaim Baru Hanaragas. O Kare Ibrasama. Tem no meu coração aqui. Eu vou fazer isso. Mas fale com Deus.
Encontre um lugar onde você se arrependa. Encontre um lugar onde você se levante na presença dEle. Em nome de Jesus. Roganara Shamai. E enquanto eu vou louvar o Senhor, se você sentir uma chamada, uma chama, e que você tem que tomar uma decisão diante do altar do Senhor, você vai sair do seu lugar e fazer isso, mas não faça sem sentir. Essas mãos que semearão a semente do amor, hoje estão esquecidas. Onde está o semeador? Esses pés que caminharam, às vezes sentindo dor, e parou tão de repente. Cristo pergunta insistente: onde está o semeador? Onde está o semeador? Ouço choros e lamento. A semente estava em suas mãos e alguém está sedento dentro do seu coração. Coloquei esse talento, porém você desprezou. A semente não plantou, mas jogou elas ao vento. Procurei nos pedregais, procurei entre os espinhos, a semente não achei, nem na beira do caminho. A semente que eu lhe dei, onde você a colocou, e por onde estás andando, eu insisto perguntando: onde está o semeador? Onde está o semeador? Se você é um semeador, tome uma decisão nesta manhã. Não deixe para amanhã, porque o amanhã a gente não sabe se existirá. Deus chama aqueles que pararam de pregar, que pararam de ganhar almas, que pararam de falar de Jesus e estão nos bancos. É a sua última chamada para que Ele não te despreze e coloque outros no seu lugar. Você que parou e toma uma decisão, venha, urgentemente venha, porque a semente ainda é dada ao semeador. O Senhor pergunta nesta manhã: onde está o semeador? Ouço choros e lamentos.
semente estava em suas mãos, e alguém está sedento, dentro, bem dentro do seu coração. Coloquei este talento, porém você desprezou. A semente não plantou, e por isso muitas vidas morreram. Mas lançou elas ao vento. Eu chamo semeadores que aceitem. Garanto todo o meu poder, não lhes faltará minha presença, pois contigo eu serei. Talaki barika tarima hasanda, tarakata imberi khotoroshami, lara imbari khatamin gadu shamahatama, deru katahama. Eu vejo bandeiras de nações descendo. Cada bandeira que desce, o mastro está em cima e elas embaixo. Aleluia. Cada bandeira que desce de uma nação está conversando. E a bandeira fala: eu, envia para nós aqui. Não te esqueça de nós aqui. Onde estão os missionários desta manhã? Onde estão os desesperados por almas? Onde estão os alvoroçadores que vão alvoroçar o mundo? Que vão pregar a todo tempo, a toda hora, em qualquer momento. Rabacalabaçadaia. Onde estão os que estão dizendo: eis-me aqui, envia-me às nações? Onde estão os que estão dizendo: eis-me aqui, envia-me pela minha igreja em algum lugar, Senhor? Onde estão aqueles que estão dizendo: Senhor, eu vou permanecer, mas tudo o que o Senhor quiser de mim faça, porque eu me levanto nesta manhã. Meu Pai, meu Deus, a estes que vieram à frente, perdoa toda e qualquer negligência, perdoa toda e qualquer omissão, arranca todo e qualquer impedimento em nome do Senhor. Derrama sobre os teus filhos agora uma unção dos céus poderosa. Derrama uma unção poderosa sobre os teus filhos, e começa a levantar, batizar, renovar, avivar, derramar poder, Xanábia, Rapacadará, Pracaçada, Cabrada, Xandá, Urabacandará, Yarabacandarabaga, Xandaraia. Não tem timidez, agora tem autoridade.
agora tem verdade, agora tem graça, agora tem chamada, agora tem propósito. A igreja que entende que é missionária, levanta as mãos. Só os que entendem a palavra que foi ministrada e que nesta manhã se rendem. Arabaçai, Adabacatai, receba aí o renovo espiritual, porque o Senhor está dando. Receba aí batismo no Espírito Santo, porque o Senhor está dando. Receba, Rapatacadaragaçaia. Começa a abrir a boca e falar alguma coisa com Deus. Não faça nada disfarçado e por obrigação. Faça algo sério. Tenha almas sendo condenadas, é necessário gente que presta para ir estas almas. Uramanacaia, Dilsomai, Abidoko, Vianá, Viadá, Sadai. Vem dons de profetizar, vem dons de curar, vem dons de libertar, porque estes sinais seguirão aos que crerem. Ipanarabaço, Aramanacacharabacandaragadarabás. Urabadai, o Senhor te restaura, o Senhor te levanta, o Senhor te cura, o Senhor te muda, o Senhor vai agir na sua casa. Está levantando mesmo? É verdade? Olha os anjos lá na sua casa, olha o Espírito agindo lá na sua casa. Está levantando mesmo? Vai fazer mesmo? É do Senhor mesmo? Olha Deus abrindo porta naquela escola, olha Deus abrindo porta lá para você naquele trabalho. Orabacalabaragá, xarabacandarabaçorabai. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos tão longe do Pai. Consolai-os, os que choram, libertar os cativos, preparai-os o caminho, anunciar a tua salvação. Eu serei pai de multidões. Canta isso. Tocar. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Aleluia, aleluia. Adore o Senhor com as mãos levantadas. Exalte o Senhor, fale palavras de amor ao Salvador. Você está salvo, você já foi alcançado. O Senhor já habita em ti pelo Espírito Santo. Adore a Ele. Seja feliz porque você é salvo. Seja alegre porque você é de Deus. Alegra sua alma, dê louvores. Fale alguma palavra para o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Voltem para os seus lugares. Parabéns para vocês pela decisão honesta e sincera.
Aleluia. Ora candai sebianai. Nunca você vai, enquanto nesta terra, ouvir o silêncio da voz que diz: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem há de ir? Eu não vou esquecer dessa visão que o Senhor me deu. A bandeira descia e falava: eu. A outra descia: não esqueça de mim. As nações clamando. Pastor, mas nós não temos uma obra no Brasil. Você tem noção de quantos nós somos no Brasil? 60 milhões no mínimo de cristãos evangélicos. Só que esses lugares têm cidades de 20, 30, 50 mil, 100 mil, sem uma igreja cristã evangélica. E eles vieram aqui e trouxeram essa maravilha de ter o evangelho para nós. Suecos que estavam nos Estados Unidos vieram aqui. E outros tantos. Deixaram tudo e vieram aqui. Outros morreram aqui. Nós não estamos fazendo nada perto do que eles fizeram. Vamos nos levantar? Com toda a sinceridade da sua alma, e não brinque com isso. Somente diga o que eu vou falar aqui. Eis-me aqui, conta comigo, Jesus. Se, somente diga se isso for uma verdade. Se você vai ser irmão, vai amar, vai perdoar, vai ser igreja. Eis-me aqui, Jesus, conta comigo. 1, 2, 3. Aplauda o Senhor Jesus.